Olá, olá, meu aluno Sote, meu aluno Sote, vamos a mais uma dica bem importante agora com relação à função afim, de extrema importância para você, Enem e os vestibulares que você fará. Então, olho na tela, vem comigo, bora lá. Definição de uma função afim. Dada uma função definida de R em R, o que significa que você tem aqui uma função definida dos reais para os reais, que aqui é a casa de x e aqui é a casa de y, e para que seja uma função, você não pode ter x sem correspondente y, e o conjunto de chegada é o contradomínio. Então você também pode ler que essa função está definida do domínio para o contradomínio, extremamente importante, legal? Mas será uma função afim? Toda função escrita no formato f de x igual a ax mais b. Você consegue ler o valor de a? Consegue ler o valor de b? Ela é uma função afim. Para a e b, quaisquer pertencente aos reais. Isso é importante, tá? Beleza? Ótimo! Vem comigo, ó. Se você tiver o a, que é o coeficiente líder, ou coeficiente angular diferente de zero, você vai estar diante de uma função polinomial do primeiro grau. Mas se o a for igual a zero, o coeficiente angular igual a zero, o coeficiente líder, o cara que multiplica x elevado ao expoente 1, for igual a zero, você está diante de uma função que não é do primeiro grau. Importantíssimo. A diferente de zero, a função afim é polinomial do primeiro grau. Para a igual a zero, a função afim é uma função não polinomial do primeiro grau, chamada de função constante. Para qualquer domínio pertencente aos reais, a imagem é constantemente a mesma. Fica ligado, beleza? Vem comigo, olho na tela, tipos de função afim. Primeira, f de x igual a x mais b, onde eu quero que o a seja diferente de zero. Então, ela é afim polinomial do primeiro grau. Aí nós temos as funções do primeiro grau, que são funções afim também, mas chamada de função linear. Uma função linear é uma função do primeiro grau, sendo assim uma função afim, beleza? Toda função linear é do primeiro grau, toda do primeiro grau é afim, mas a recíproca não é verdadeira. Dica importante: para que uma função do primeiro grau seja linear, o coeficiente angular tem que ser diferente de zero, ao mesmo tempo que o linear deve ser igual a zero, beleza? Outra função polinomial do primeiro grau, que também é uma função afim, bem especial, é a função identidade. O nome já fala por si, né? Se ela é identidade, é aquela função em que y é igual a x, domínio igual a imagem. Todos os pares ordenados obedecem uma mesma lei de formação, onde x e y são iguais. Domínio e imagem iguais, a função é identidade, beleza? É aquela em que o coeficiente líder, o coeficiente angular, vale 1, ao mesmo tempo que o b, o coeficiente linear, vale 0. Toda função identidade é uma função linear, toda linear é do primeiro grau, toda do primeiro grau é afim. Consequentemente, as funções identidades e lineares são funções afim, beleza? Mas nós temos aquelas funções afim em que o a é igual a zero. É uma função não polinomial do primeiro grau, chamada de função constante. Isso é muito importante. Então, se o a, coeficiente angular líder, for zero, e o b, sem restrição, pertencer aos reais, há uma função afim, chamada de função constante. Você não define o grau dessa função. Isso é importante, legal? Bora, buscou? Exemplo. Eu tenho aqui a função f de x igual a x, y igual a x. Para qualquer domínio pertencente aos reais, a imagem é constantemente a mesma. Tudo bem? Importante isso, hein? Então, aquele cara é uma função do primeiro grau? Sim. O coeficiente angular é 1, diferente de zero. Ela é uma função linear? Também, porque o a é diferente de zero e o b vale zero. Mas ela também é uma função identidade, porque o coeficiente angular vale 1 e o linear vale 0. Então, essa função y igual a x, ela é identidade linear do primeiro grau e afim. Legal? Espero que você tenha entendido essas dicas bem importantes sobre função afim. Até a próxima. Se cuide.